Olá, tudo bem? Professor Anselmo com você. Vamos a mais uma aula no canal e desta vez vamos trazer para você uma questão de tecnologia da amostragem ou técnicas de amostragem, né? Um assunto aí que apareceu no conteúdo programático do concurso da Polícia Federal de 2018 e vamos trazer aqui um grupo de questões para aprender um pouquinho mais acerca desse assunto, primeiramente introduzindo alguns conceitos importantes que vão lhe ajudar a entender o contexto das técnicas de amostragem. Mas antes de continuar, é claro, já deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal, deixa aí abaixo o seu comentário, que eu estou olhando todos os comentários e respondendo a todos eles, tá? Vamos então passar aqui para um grupo de questões da prova de escrivão da Polícia Federal de 2018. Como disse, mais uma questão para a gente aprender aqui alguns conceitos básicos. Nesse momento, o importante não é a resolução em si, mas os conceitos que vamos aqui introduzir para você. Então, a questão tratava de uma pesquisa realizada com passageiros estrangeiros e que se encontravam em determinado aeroporto, né? Durante um grande evento esportivo no país e teve como finalidade aí investigar a sensação nos voos, sensação de segurança, né? Nos voos internacionais. Então foram entrevistados 1.000 passageiros e esses passageiros foram alocados segundo ou de acordo com o continente de origem de cada um, né? Então tínhamos lá África, América do Norte, América do Sul, Ásia ou Oceania e a Europa, né? Então dizia o enunciado que na tabela seguinte, Nzão é o tamanho populacional dos passageiros, né? Em voos internacionais no período de interesse. Então temos aqui essas informações, o Nzão é o tamanho da população segundo cada origem, né? E aqui embaixo temos o tamanho total dessa população. O Nzinho aqui representa a amostra, né, tomada em cada uma desses locais de origem do passageiro e verificou-se então o percentual daqueles que se sentiam seguros em relação à sensação de segurança, né, durante esse voo. Então, em cada grupo de origem, os passageiros entrevistados foram selecionados por amostra aleatória simples. A última linha da tabela mostra o total populacional no período da pesquisa, o tamanho total da amostra e a proporção, né, P-POP aí representa o percentual populacional de passageiros satisfeitos, né? Então temos aí as informações relevantes e vamos então partir para os itens que devemos avaliar nessa questão. Bom, inicialmente, quando se trata de amostragem, temos então que contextualizar que a amostragem ocorre então no contexto da inferência estatística. Então é aquele ramo da estatística inferencial que vai buscar generalizar algumas informações para o todo da população a partir de uma pequena amostra recolhida dessa população. Então, nesse contexto, antes de nós adentrarmos aqui nas avaliações de cada item, vamos trazer para você alguns conceitos importantes, alguns conceitos básicos que vão, né, situar você um pouquinho mais nesse contexto da amostragem estatística. Então, em se tratando aí de uma amostra, nós vamos geralmente buscar essa amostra num cadastro. Então, quando nós temos ali, estamos supondo, né, inicialmente, que nós possuímos um cadastro disponível de todas as unidades elementares, e veja que, no nosso caso concreto, né, passageiros oriundos, né, desses vários continentes, certamente nós temos ali as informações de plano de voo, e esses aviões, né, chegam
dessas regiões de origem para esse determinado aeroporto. Então veja inicialmente aí um aspecto bem importante só para introduzir o assunto, é o fato de que nós temos disponível um cadastro de passageiros estrangeiros. Então, estamos ali imaginando, né, que esse cadastro está disponível e que vamos realizar essa amostra a partir desse cadastro. Bom, então, primeiramente nós vamos falar o que vem a ser a unidade elementar. E a unidade elementar nada mais é do que o objeto ou a entidade que vai ser portadora das informações que se pretende coletar. Então, inicialmente, nós podemos falar que essa informação ela pode estar presente numa pessoa. No caso da nossa amostra, isso fica muito claro, né? O passageiro, a sua sensação de segurança, né, no voo internacional, vai ser, então, uma opinião estritamente pessoal. Então, a nossa unidade elementar, nesse caso concreto, trata-se, né, de uma pessoa, mas essa unidade elementar poderia ser uma família, por exemplo, né? Podemos também ter interesse na informação acerca de um domicílio. Então, veja só, o objeto ou entidade portadora das informações que pretende se coletar. Então, uma pessoa, uma família, um domicílio, pode ser uma empresa, né? Então, podemos citar ainda uma classe de alunos ou uma escola, dentre vários exemplos que poderíamos citar aqui na nossa aula. Então, ainda nesse contexto, é importante nós distinguirmos, né, a unidade elementar da unidade amostral. A unidade amostral, ela pode ser uma unidade elementar ou pode ser um grupo de unidades elementares. Num grupo de eleitores, por exemplo, o nosso interesse, né, numa pesquisa eleitoral, é a opinião ou a intenção de voto do eleitor. Então, poder-se-ia selecionar um grupo de eleitores, né, e perguntar qual a intenção de voto daquele eleitor. Então, nesse caso aí, a nossa unidade seria a pessoa ou o eleitor em si. Mas nós podemos recorrer a um domicílio, isto é, seleciona-se um domicílio, e nós temos, por exemplo, o cadastro dos domicílios junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? É uma fonte de dados, apenas para citar aqui e contextualizar a tecnologia da amostragem, né? Então, temos aí a nossa fonte de dados, um cadastro de domicílios. Podemos selecionar domicílios, então veja só, e entrevistar todos os eleitores de um domicílio, por exemplo. Então veja que a nossa unidade amostral é o domicílio, mas a unidade portadora da informação, a unidade elementar, continua sendo o eleitor, no caso de uma pesquisa eleitoral, né? Então é importante esses conceitos básicos, né? Que, nesse caso de selecionar domicílio e verificar a intenção de voto, temos aí diferentes unidades, quais sejam unidade amostral e unidade elementar. A unidade amostral é aquela unidade, ou o modo com que vamos trabalhar com a unidade amostral definirá os diversos planos amostrais que trabalhamos dentro das técnicas de amostragem. Então, veja só, nós temos aí passageiros oriundos de diversos continentes, né? Foi apontado aqui para nós América do Norte, América do Sul, África, né? A Europa e a Oceania, juntamente com a Ásia. Então, a fim de contextualizar e de diferenciar ou de contextualizar a amostragem, vamos falar as diferenças básicas entre a amostragem aleatória simples
amostragem estratificada e amostragem por conglomerados. No caso, então, de uma amostra aleatória simples, apenas para exemplificar, pode ocorrer, por exemplo, vamos aqui trazer uma situação bem esdrúxula, mas só para ilustrar e favorecer a contextualização para você. Então, imagina que nós vamos selecionar uma amostra de tamanho 5, no caso desses passageiros. Então, pode ocorrer a seguinte situação, olha só. Pode ocorrer de eu pegar um passageiro aqui da América do Norte, 2 passageiros aqui da América do Sul, 2 passageiros aqui na Oceania, por exemplo. Então, veja que uma amostra aleatória simples, poderíamos ter essa configuração. Imagine uma situação que seria, por exemplo, você ter uma amostra de tamanho 5, onde ocorreu 5 passageiros oriundos da Ásia, por exemplo. Então, a amostragem aleatória simples ou amostra casual simples poderia ocorrer essa situação tranquilamente. Então, imagina que nesse caso extremo aqui de 5 passageiros oriundos da Ásia ou Oceania, né? Nós teríamos aí um grande viés de seleção, né? A opinião ou a sensação de segurança quanto ao voo internacional certamente cairia ou recairia, né? Um grande viés sobre esses passageiros oriundos da Ásia ou Oceania. Assim, da mesma maneira, se você tem 5 passageiros provenientes aqui da América do Norte, certamente essa amostra vai carregar consigo um viés de seleção. Ou poderíamos até ter ainda um passageiro, né, de cada ou em cada continente diferente, um grande espalhamento dessa amostra pelos continentes. Então, a amostragem aleatória simples pode nos causar qualquer uma dessas situações. Então, nesse contexto, é que fala-se acerca de amostragem aleatória estratificada e amostragem aleatória por conglomerados. Então, veja que a nossa população de passageiros ela é formada por subpopulações que são representadas por cada continente de origem. Então, se deseja, né, que em uma amostra você tenha uma grande representatividade da sua população. Assim é que nasce a amostragem aleatória estratificada. Ela vai garantir que nós vamos tomar amostra de todas essas subpopulações segundo alguma variável de estratificação. Nesse caso, a nossa variável de estratificação trata-se simplesmente da disposição geográfica do passageiro. Então, veja só, temos a origem do passageiro como uma variável que está nos servindo de estratificação. Ou seja, estamos subdividindo a nossa população global em subpopulações e quero garantir que cada uma dessas subpopulações tenha uma representatividade na minha amostra. A esse plano que garante essa representatividade da população por todas essas subpopulações ou estratos, chama-se amostragem aleatória estratificada. Então, o conceito de amostragem aleatória estratificada vai buscar tomar subgrupos homogêneos, certamente a opinião de um africano, né, é homogênea, guarda uma certa homogeneidade com os demais africanos, e a opinião do norte-americano, por exemplo, é diferente desse subgrupo oriundo da África. Então, basicamente, a gente quer garantir todas essas subpopulações presentes na amostra, por isso, a população como um todo é subdividida em subpopulações ou estratos e toma-se uma amostra aleatória de cada subpopulação. Nesse caso, trata-se da amostra aleatória estratificada. Qual a diferença para a amostragem aleatória por conglomerados? Então,
Para falar de conglomerados, imagina ainda que nós temos aqui uma grande subpopulação, essa nossa população global está subdivididas aqui em um conglomerado 1, ou uma subpopulação 1, um conglomerado 2, ou uma subpopulação 2, e assim sucessivamente. No caso da amostragem por conglomerados, a sua diferença básica entre a amostragem estratificada é que nós agora vamos tomar uma amostra de conglomerados, né, ou subpopulações. Então, suponhamos que temos aqui uma amostra formada pelo conglomerado 2 e o conglomerado 3, por exemplo. Ao selecionar esses dois conglomerados, vou entrevistar todos ou todas as unidades elementares dentro desse conglomerado. Então, nesse caso, temos uma amostra aleatória por conglomerados. Então, basicamente, a diferença entre amostragem aleatória estratificada e amostragem aleatória por conglomerados. No primeiro caso, a minha população é subdividida em subpopulações ou estratos, posso chamar também de conglomerados, nada impede, mas a literatura reforça que, nesse caso, nós devemos ter alguma variável de estratificação, que vai garantir alguma homogeneidade entre essas subpopulações. Portanto, na amostragem aleatória estratificada, toma-se uma amostra aleatória simples de cada subpopulação. Eu garanto, então, que cada subpopulação tem representatividade na amostra. Na amostragem por conglomerados, toma-se uma amostra de conglomerados e entrevista-se todas as unidades elementares dentro desse conglomerado. Então, partindo desses conceitos básicos, vamos então aqui avaliar a questão de número 41, que dizia o seguinte, olha só, na situação apresentada, né, no nosso enunciado, o desenho amostral, design amostral ou plano amostral é conhecido como amostragem aleatória por conglomerados, visto que a população de passageiros foi dividida por grupos de origens. Então, muito embora a sua população foi subdividida por subgrupos de origem, nós tomamos uma amostra dentro de cada subgrupo. Portanto, nessa questão de 41, estamos aí dentro do conceito de amostragem aleatória estratificada. A nossa unidade elementar continua sendo os passageiros, mas operacionalmente nós tomamos uma amostra de cada região de origem. Portanto, trata-se de um item errado, né? Não podemos falar que isso aqui é amostragem por conglomerados, e sim por estratificação. Bom, no item 42, ele afirma que nessa pesquisa, cada grupo de origem representa uma unidade amostral, da qual foi retirada uma amostra aleatória simples. Veja que nós não selecionamos os grupos. Nós tomamos a amostra em todos os subgrupos ou subpopulações. Trata-se da amostragem estratificada, né? E não da amostragem por conglomerados. Então, conceitualmente, nós temos subpopulações das quais retiramos uma amostra de cada uma. Portanto, trata-se da amostragem estratificada. A nossa unidade amostral aqui é o passageiro e não a região de origem. Portanto, trata-se da amostragem estratificada. Na amostragem estratificada, a nossa unidade elementar é o passageiro, como nesse caso. Não se trata, então, a região de origem, né? Conceitualmente, é uma variável de estratificação e não uma unidade amostral. Bom, então eu fiz questão de elucidar bem esses conceitos básicos, sendo até bem repetitivo aqui, né? Vamos agora então passar para
a mão na massa e resolver as questões que requeriam aí o conhecimento de estimação do cálculo por meio de um estimador, né? Mas esse será um assunto para uma próxima aula. Você que chegou aqui, muito obrigado por assistir. Se você tem interesse em um curso completo para a sua preparação na Polícia Federal, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo para você conhecer o curso que eu preparei para você ter acesso a uma verdadeira preparação de estatístico para estatística para concurso, tá bom? Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.